A palestrante é a doutora Shavit Sachs, que é naturopata na África do Sul e que está muito entusiasmada de estar aqui hoje presente para vos falar do síndrome do cólon irritável. Majority of my patients this year have come to me after having been diagnosed with IBS, or irritable bowel syndrome. A grande maioria dos meus pacientes, neste último ano, chegou até mim com um diagnóstico de síndrome do cólon irritável. Their symptoms sounded something along the lines of bloating and cramping after eating, either severe constipation or diarrhea, or an alternation of the two. Peço desculpa pela interrupção. Portanto, os sintomas que os pacientes apresentavam eram inchaço, queimbras, diarreia ou prisão de ventre, um ao outro, então, uma alternância dos dois. Severe reactions to things like coffee, alcohol, dairy, wheat, gluten, and a flare-up of stress. E também reações extremas à ingestão de café, álcool, trigo, produtos com glúten, também laticínios e também reações devido à aparição do stress. I just don't know what to do. I feel like I can't do anything. Can't eat or drink without worrying how I'll react. As pessoas diziam, não sei o que é de fazer, tenho a sensação que não posso comer, beber sem ter que me preocupar da maneira como vou reagir, como o meu organismo vai reagir. From the medical side, IBS is characterized by recurring abdominal pain and discomfort, as well as an alteration in bowel habits without demonstrable pathology. O síndrome do cólon irritável, na parte da componente médica, é caracterizado por dores abdominais recorrentes, uma inflamação e também desconforto abdominal e também uma alteração a nível do trânsito intestinal, da mobilidade intestinal. Basically, stomach pain with no cause. Basicamente, dores na barriga sem causa aparente. IBS is called a diagnosis of exclusion, which means that once other diagnoses have been ruled out and eliminated, such as small intestinal bowel obstruction, inflammatory bowel disease, gastrointestinal or parasitic infections, celiac disease, IBS is what's left. Nomeadamente, o síndrome do cólon irritável é aquilo que chamamos um diagnóstico por exclusão. Portanto, quando já todos os outros diagnósticos foram excluídos, tais como infecções gastrointestinais, oclusão intestinal, inflamação do intestino, entre outras, então sobra o síndrome do cólon irritável. This diagnosis often leaves patients with some painkillers, a laxative to take when symptoms start, and to manage your stress better. Portanto, muitas vezes estes pacientes com síndrome do cólon irritável são administrados laxativos, também antidores e para eles gerirem melhor o stress. The problem with this approach is that it allows bloating, cramping, diarrhea, constipation to still happen, all while taking medicine for symptoms. O problema com este tratamento é que isto não vai impedir que os sintomas continuem. Portanto, o inchaço, as perturbações intestinais e tudo isto enquanto os pacientes continuam a ser medicados com os laxativos e os outros, os antidores. Peço desculpa. It can be rather taxing on the body to constantly worry about how your meal is going to affect you, or to be constantly battling between diarrhea or constipation and potentially fear the house without knowing if there's a toilet nearby. É extremamente constrangedor e incómodo para as pessoas estarem constantemente com dores ou com medo de ter diarreia ou estarem com prisão de ventre e até mesmo chegar a uma altura até pensarem antes de sair de casa se por acaso haverá uma casa de banho perto no caso de terem uma diarreia.
IBS-like symptoms often arise from an imbalance in the gut microbiome and altered gastrointestinal flora called dysbiosis. Portanto, a causa muitas vezes para o síndrome do cólon irritável é alterações a nível da microbiologia, portanto da microflora intestinal, portanto a nível bacteriano, e que é chamado a disbiose. Our gut microbiome evolves as we grow and is susceptible to change from internal and external factors. Internal factors such as stress, external factors such as diet or antibiotics. Portanto, a nossa flora microintestinal está sempre a progredir e a mudar consoante a nossa vida e, portanto, pode ser afetada por fatores externos, como antibióticos, o tipo de regime, portanto, a alimentação que nós ingerimos, e por fatores externos, como foi mencionado, o stress, nomeadamente. Good or bad management of these factors will either lead to a well-functioning gut or a dysbiotic one. O bom ou mau balanço e equilíbrio entre estes fatores pode, ora, levar a um bom funcionamento do intestino ou então a um mau funcionamento, levando então ao síndrome do cólon irritável. Due to constipation, IBS can cause painful hemorrhoids, a lack of exercise or much movement due to debilitating pain may cause a sedentary lifestyle. This will lead to a lack of blood flow. Portanto, por exemplo, uma prisão de ventre severa leva a hemorroidas, que são extremamente dolorosas, o que leva a uma falta de exercício, a uma vida mais sedentária e depois grandes dores, peço desculpa. The poor diet, lack of exercise, autotoxication, and depression associated with IBS can lead to non-communicable diseases such as cardiovascular disease, metabolic syndrome, and the likes. Portanto, isto tudo também depois pode levar a outras doenças que depois não são identificadas como doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. Por causa também de toda esta falta de exercício, autointoxicação, nomeadamente. In naturopathy, we refer to the gut as the second brain and consider it one of the most important organs to look at. This is why all my IBS-like protocols start with a complete gut repair program. Na naturopatia, nós consideramos o intestino como o segundo cérebro. E, portanto, é por isso que nos meus protocolos, todo o meu tratamento, o protocolo com um doente em situação de síndrome de cólon irritável, o tratamento vai se basear na restauração por completo do bom funcionamento do intestino. Most of the patients I've seen have had an onset of their symptoms after an antibiotic course, which of course makes sense. Portanto, a maioria dos pacientes que eu vi com este síndrome tinham tomado previamente antibióticos, o que no fundo faz sentido. Antibiotics not only kill off the bacteria infecting you, it kills off beneficial bacteria in your gut as well. Porquê? Faz sentido porque os antibióticos vão não só atacar e matar, destruir as bactérias que nos são nocivas, mas também vai destruir igualmente as bactérias que nos são benéficas e que povoam a nossa flora microintestinal. This leaves your gut empty with little or no capabilities for digestion, assimilation and absorption of your food, which is why it's of the utmost importance to ensure that an antibiotic is prescribed appropriately, as well as taken correctly with good quality probiotics during and very well after the course. Portanto, isto vai deixar o intestino sem uma capacidade de digestão, porque o intestino é como se ficasse quase vazio, ou vazio, portanto, sem poder digerir, absorver e assimilar os nutrientes, que é isto que serve a digestão no intestino. Portanto, uma das coisas da maior importância é de tomar sempre probióticos, pelo menos um mês durante o tratamento e pelo menos ainda um mês após o tratamento. I would always recommend at least a 30 billion CFU probiotic taken during and after the course. Portanto, eu recomendo sempre pelo menos uma ingestão de probióticos de pelo menos 30 bilhões unidades formadoras de colónias, que é o CFU, pelo menos durante o tratamento e ainda um mês após o tratamento. Two more factors which go hand in hand with antibiotics are high stress and food tolerances. Dois fatores que vão sempre de mão dada neste síndrome são o stress elevado, níveis de stress elevado e também intolerâncias alimentares.
Often, dairy, wheat, and gluten aren't tolerated when before they were. Muitas vezes os laticínios, o trigo e o glúten já não são tolerados quando previamente o eram, antes do síndrome. This is due to an increased gut permeability, or what's commonly known as leaky gut. Isto é devido a um aumento na permeabilidade intestinal, também conhecido por intestino que deixa passar, porque o leaky é poroso. Exatamente, obrigado. This is due to, usually the gut wall has tight junctions which allow only small particles to enter the blood system, such as glucose and vitamins and things that are good for your bloodstream. Normalmente o intestino tem junções muito estreitas que não vão deixar passar para a corrente sanguínea, portanto, moléculas maiores que a glucose e vitaminas. This is not the case with leaky gut. Isto é um exemplo, portanto, do intestino poroso. How does this work? Okay. So with an increased gut permeability, these tight junctions loosen. Portanto, com um aumento na permeabilidade intestinal, estas junções vão dilatar, vão aumentar. So just, I can explain, these here are the healthy gut tight junctions and they don't have a lot of space in between them. Portanto, deste lado estão as junções apertadinhas do intestino, portanto, estreitas, que, não, como se vê, não vão deixar passar, a não ser as moléculas essenciais, como a glucose e vitaminas. And this is the leaky gut, where you can see the big gaps there, allowing these a passage from the intestinal wall into the bloodstream. Portanto, e do lado direito podemos ver um exemplo do intestino poroso, as junções porosas, que vão não só deixar passar aquilo que é adequado, como glucose ou vitaminas, como foi referido, mas também vai deixar passar do intestino, da parede do intestino para a corrente sanguínea, patógenos, glúten e outras moléculas que não são desejáveis. So the things that will pass through with the leaky gut are things like partially digested food particles, toxins, waste products and bacteria. Portanto, vai deixar passar bactérias, produtos, nutrientes parcialmente digeridos, toxinas, etc. This causes inflammation and an immune response as your body sees these as foreign objects that it must get rid of. That's why you feel sick, bloating, bowel changes, abdominal pain. Portanto, isto vai provocar uma inflamação e o próprio organismo vai atacar, portanto, estas partículas que não são desejáveis, o que vai então levar aos sintomas, tais como o inchaço, as queimbras, as dores, etc. Stress is also a big contributing factor to IBS flare-ups. Portanto, o stress, como foi referido, é um grande contribuidor para o síndrome do cólon irritável. High stress causes our body to function in a fight and flight mode, which decreases our digestive capabilities. Portanto, o stress vai pôr o nosso organismo no modo de fugir ou combater, o que vai levar a uma menor capacidade digestiva do nosso organismo. Stress also causes tension in all your muscles, including the muscles in your gut, hence the bout of constipation. O stress também vai provocar tensão nos músculos, dado também com a resposta de combater ou fugir, o que vai levar, e como sabemos, o intestino é um músculo, portanto é afetado. Not only is stress a contributing factor in IBS, IBS is also a stress response for the body. Portanto, não apenas o stress, não somente o stress é um fator contributivo para o síndrome do cólon irritável, como o síndrome do cólon irritável é uma resposta do organismo ao stress. And this constant simulation of a stress response is a big factor, a big risk factor in things like vascular disease, high pressure, strokes, aneurysms. Esta estimulação constante do stress e destes fatores de stress é uma das grandes razões também que pode levar à aparição de doenças cardiovasculares, problemas também como AVCs, etc.
I'll now take you through important questions and important factors you need to look at in a consult when having a patient who has IBS-like symptoms. Portanto, numa consulta, a seguir vou apresentar os fatores que é muito importante considerar quando tendo um paciente que apresenta um síndrome de cólon irritável. So the first thing is stress, perceived stress, and how they manage stress. Portanto, a primeira coisa a inquirir é em relação ao stress. Qual o stress que eles ressentem e quais as formas que estes pacientes têm para gerir o stress? Current emotional state and well-being, such as relationships, friendships, work environment, home environment. Portanto, o estado emocional atual, como é que eles sentem, também a nível, por exemplo, as relações amorosas, os amigos, a família, o trabalho, etc. A dietary intake to see if there are any offending foods or nutritional deficiencies. Portanto, a alimentação cotidiana, para ver se há algumas comidas, por exemplo, que são intoleráveis ou ofensivas, entre aspas, e as bebidas também que eles ingerem. So beverages, which is there enough water intake? Is there too much caffeine, tea, sodas, cool drinks, energy drinks? Portanto, será que bebem água suficiente, ingerem muito café, muito consumo de cafeína, ou chá, ou bebidas gasosas, etc. Sleep, so that's your quality, quantity of sleep. Portanto, o sono também, a quantidade e a qualidade do sono. Bad sleep can affect your digestive capabilities and general body repair. Portanto, uma má qualidade de sono pode afetar as capacidades digestivas e também as capacidades da própria reparação do corpo. Bowel habits and characteristics. Portanto, os hábitos intestinais e quais as características. And exercise, too much, too little, or just the right amount. Exercício físico, pouco, muito ou aquilo que é adequado. A gut repair protocol starts off with the 4R protocol. Portanto, o protocolo para tratar o síndrome do cólon irritável começa com o protocolo dos 4 R's. The first R is remove for 3 to 4 weeks. Portanto, o primeiro R quer dizer remover durante 3 a 4 semanas. All foods causing a problem, such as wheat, dairy, caffeine, or even combination foods, such as wheat and dairy, think of pizza, and high fiber fruits and gluten. Portanto, a primeira coisa é remover os nutrientes ou alimentos que podem estar a provocar ou a contribuir para esta situação, como, por exemplo, foi referido o trigo, o glúten, os laticínios, ou até mesmo a combinação destes dois, como a doutora referiu, por exemplo, a pizza, por exemplo. Refined sugar, processed and refined foods. Portanto, açúcares refinados ou comidas processadas, transformadas industrialmente. And alcohol. E o álcool também. The second R is replace. Portanto, o segundo R é substituir. Portanto, neste caso é um S. Vamos para o S. The idea here is to replace the digestive action of the body. Portanto, aqui a ideia é substituir a ação digestiva do corpo. Vamos ajudar. So you can add in digestive enzymes or herbal bitters. Portanto, adicionar enzimas digestivas ou ervas. Intermittent fasting, which allows less strain on the body to digest and increased repair time as there's less food. Portanto, um jejum intermitente, o que vai levar o corpo a poder descansar um bocadinho a nível das digestões e poder começar a preparar-se e reparar-se. Add in probiotic foods such as yogurt, if dairy is tolerated, sauerkraut, kefir, kimchi. Portanto, adicionar nutrientes probióticos, tais que, como iogurtes, se forem tolerados, ou então chucrute, que é uma couve azeda, eu acho que a maioria das pessoas conhece, ou então, por exemplo, kimchi, ou... And lastly, if there is a high amount of diarrhea, 1 teaspoon of soaked chia seeds daily. E se há muita diarreia, então uma colher de chá de sementes de chia inchadas em água previamente. The third R is re-inoculate. O terceiro R é reinocular. A high dose probiotic, such as a strain specific to IBS, are these two, Lactobacillus fermentum and Lactobacillus plantarum. Portanto, um probiótico de dosagem elevada,
Estes dois são exatamente apropriados para este síndrome do cólon irritável, Lactobacillus fermento e Lactobacillus plantarum. I use a 450 billion CFU probiotic product for 10 days and then a maintenance dose of 15 to 30 billion CFUs. Portanto, durante 10 dias eu recomendo a ingestão de um probiótico de 450 bilhões por unidades formadoras de colónia e depois durante 30 dias, 40 days, de 30 a 35 unidades formadoras de colónia. And it's important to add in prebiotic foods, which is the food that the probiotic eats, such as garlic, onion, asparagus, banana. E é também muito importante juntar um alimento pré-biótico, que é aquele de que os probióticos vão alimentar, tais como alho, banana, aipo, etc. The fourth and last R is repair. O quarto e último R é reparar. My favorite gut repair food is bone broth. O meu alimento favorito para reparar o intestino é o bone broth, portanto, it's bone mix, right? It's like a soup made from bone. É como uma sopa feita de ossos, portanto, gelatinose. Bone broth contains very high amounts of glutamine, gelatin, collagen. It's high in nutrients and it's very bioavailable for the body. Portanto, esta sopa de osso contém muita glutamina e é extremamente nutritiva e vai ajudar. If bone broth is not available, for whatever reason, things like glutamine will help to repair the gut and fuel intestinal cells, and a superior multivitamin such as a brewer's yeast. Portanto, se esta sopa não estiver disponível, por qualquer razão, a ingestão de glutamina então será muito importante, ou então de nutrientes extremamente ricos, tal como a levedura de cerveja e multivitamínicos também. And as well, I would use a tissue salt therapy. E também utilizo uma terapia de tissue salt, portanto, sal tecido. Can I see by a show of hands if anyone has experience or has used these tissue or Schussler salts? Alguém aqui já utilizou? Yes, over there. Several people I see. Raise your hands, please. Do you want them to? No, I just want to know. Okay, she just wanted to know. Okay, thank you. Sorry. So tissue salts are really amazing. They're biochemical salts at a dilution of a D6, and I found them very useful in practice. They yield fantastic results, and they're very gentle and easy on very sensitive bodies. Portanto, estes tratamentos são muito bons para o corpo, são facilmente absorvidos e são muito gentis a nível da absorção e do tratamento. These are the salts that I would recommend for IBS. Portanto, estes são os produtos que eu recomendaria para o síndrome do cólon irritável. So, NatSelf 11 is a liver tonic, a fluid and toxin eliminator, and it's found in tissue fluids. It's a natural diuretic, and it stimulates gallbladder flow and promotes colonic action. Portanto, o primeiro é o NatSelf, que é um regenerador do fígado, que vai promover, portanto, o bom equilíbrio também. Next is MagFos 8. O seguinte é o MagFos 8. It's an antispasmodic and pain reliever. Portanto, é um antiespasmódico e também analgésico. It's good for the musculoskeletal system, the nervous system, and the heart. Portanto, é bom para o sistema cardiovascular, para o coração, para o sistema muscular e musculoesquelético. And it's also very useful in tension, whether this is emotional tension, nervous tension, or physical tension. É também muito bom a nível das tensões emocionais, nervosas, também vai atuar. Next we have, sorry, this is not the same. Cali Self 7.
A seguir vamos ter o Kali Sulf 7. This is a tissue oxygenator which aids detoxification. Portanto, este é um oxigenador que vai ajudar à desintoxicação. It protects cells and aids in metabolizing fats and oils. Portanto, ele vai proteger as células e vai ajudar a metabolizar as gorduras e os óleos. This can also aid anxiety and fatigue. Isto também pode ajudar a nível da ansiedade e da fadiga. Next we have NatFos 10. A seguir temos o NatFos 10, which is an acid neutralizer and helps maintain alkalinity of the blood. portanto, é um neutralizador de ácidos, o que vai ajudar a manter a alcalinidade do sangue. Lastly, there is NatMur 9, E, por fim, há o NatMur 9, which is a water distributor and helps reduce swelling, edema, and may aid constipation. Este é um distribuidor de água, portanto, vai ajudar a reduzir os edemas, os inchaços e a redistribuir o equilíbrio hídrico. I also use an astrological sign associated with a tissue salt, which I use, obviously, the patient's astrological sign. Eu também utilizo o signo astrológico do paciente em conjunto com estes produtos. My personal astrological sign is Aries, which is Califos, and I found really amazing results using constitutional remedies. Portanto, o meu signo é Carneiro, portanto, está relacionado com o Califos e encontrei resultados magníficos e maravilhosos ao utilizá-lo. Next is the liver. A seguir temos o fígado. The liver is important as it metabolizes everything that we put into our body. O fígado é extremamente importante, pois, como sabemos, é aquele que vai processar tudo aquilo que ingerimos, tudo aquilo que está no nosso corpo, que pomos no nosso corpo. And with dysbiosis, constipation, and medication, we need to ensure the liver is working appropriately. E, portanto, com o síndrome de cólon irritável, com a medicação, com a disbiose, temos que nos certificar que o fígado está a trabalhar corretamente. As we heard yesterday, there is a big importance on hepatic circulation for correct detoxification. Portanto, como vimos ontem, é extremamente importante a circulação hepática e o bom funcionamento hepático para o bem-estar do organismo. So my first go-to is magnesium. Portanto, a primeira coisa a fazer é ingestão de magnésio, which is a powerhouse for the cells of the liver in the detoxification pathway. Portanto, é uma ajuda preciosa para as células do fígado e para a desintoxicação. I personally use an A-Vogel multi-force alkaline powder. Eu pessoalmente utilizo o Eva Multiforce Poder Alcalino. It's a very bioavailable source of magnesium and contains potassium and calcium as well. Portanto, é uma fonte biológica altamente disponível de magnésio e também contém vitaminas e vitaminas. It's just potassium and calcium. Potássio e cálcio, peço desculpa. And then using a high-dose vitamin C or N-acetylcysteine. Também utilizo uma grande dosagem de vitamina C ou N-acetilcisteína. This is for glutathione synthesis, which is important again for the liver detoxification pathways. Isto é importante a nível da síntese de glutationa para, mais uma vez, a desintoxicação a nível do fígado, funcionamento. I would dose these at about 1 gram in divided doses. Eu dosaria isto 1 grama em doses divididas cotidianas. And lastly, I would use milk thistle or dandelion, depending on the person's medication use, as a liver tonic, as a herbal liver tonic. Portanto, eu também utilizaria dente de leão e milk thistle, eu peço desculpa, não... carne mariana, boa, para nível da desintoxicação. Lifestyle factors. Stress management is very important. Things like deep breaths, calming herbs, and L-theanine will really help stress management. Portanto, a nível do estilo de vida, lá está, a nível da gestão do stress, portanto,
respirar profundamente, a utilização de ervas ou infusões calmantes e também... Continuamos. And I'd just like to do a little exercise with everyone. If everyone can just sit up nicely in their seats. Portanto, se pudessem todos, eu gostaria de fazer um pequeno exercício com toda a gente, se pudessem todos sentar-se de maneira direita nos vossos assentos. What we're going to do is we're going to breathe in for 4 counts, we're going to hold for 6 counts, and breathe out for 8 counts. Portanto, aquilo que vamos fazer é inspirar durante 4 tempos, manter durante 6 tempos e depois expirar em 8 tempos. 4, 6, 8. Okay, so let's breathe in for 1, 2, 3, 4. Hold for 6, 5, 4, 3, 2, 1. And breathe out for 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I feel the energy change in the room to a bit of more of a calm, alert energy as well. Eu sinto a energia aqui na sala mudar para uma energia mais alerta e mais calma também. This is one of my favorite stress management techniques. It's easy, it's free, and can be done anywhere. Esta é uma das minhas técnicas de gestão do stress favoritas. É gratuita, é fácil e pode ser feita por toda a gente e imediatamente. Next up is mindful eating, exercise, better sleep, and self-love. Portanto, também recomendo uma alimentação conscienciosa, de plena consciência, exercício físico, melhor sono, portanto, qualidade e quantidade, e também autoestima, autoamor. The nervous system is also important to look at when looking at IBS. É também importante olhar para o sistema nervoso quando falamos do síndrome do cólon irritável. Again, deep breaths. De novo, respiração. And using anxiolytic herbs such as valerian, or using adaptogens such as rhodiola or ashwagandha. Portanto, utilização de ervas, infusões ansiolíticas, tal como a valeriana, ou então o rhodiola e ashwagandha. And lastly, in South Africa, we have a herbal complex called Iberogast, which is used for abdominal bloating and cramping and gas. E também na África do Sul temos um complexo fitoterapêutico chamado Iberogast, que ajuda muito a nível de sintomatologia, queimbras, inchaços, etc. It's also important to ensure you have sufficient water intake to ensure good bowel movement. É também muito importante ter a certeza que se tem uma ingestão hídrica, portanto, de água consequente para assegurar o bom funcionamento intestinal. And these are my favorite herbs to either drink or use as essential oils to aid digestion and cramping. Estas são as minhas ervas favoritas para, ora, ingerir, tomar, ou então para ajudar a nível da digestão. And lastly, we have physical therapy. E por fim temos a terapia física. Portanto, First off is acupuncture, which can help with digestion, bloating, cramping, or even just to tonify the body in general. primeiro, a acupuntura, que pode ajudar a nível da digestão, tonificação do corpo, a nível das queimbras e do inchaço. A manual stomach massage for constipation. Uma massagem manual a nível da barriga para aliviar a prisão de ventre. It's very important to go within the direction of the intestine. É muito importante ir na direção do intestino. So you want to go on your left side, Lado esquerdo. down, across, up and left. Lado esquerdo, portanto, para baixo, transversal, para cima e novamente do lado esquerdo. É esse a massagem. And lastly is a neurolymphatic reset. E por fim, vamos fazer um reboot, um reset, portanto, de neurolinfático. This is a technique that I was taught by my mentor, which helps to basically switch off the body and switch it on again.
Just like when our cell phones don't work, we go on, off, on, it's the same idea for the body. Esta técnica foi-me ensinada pelo meu mentor, que basicamente é fazer um on-off, portanto, apagar, desligar, acender do corpo. And that's it. Thank you. Muito obrigada. Any questions?